Vamos abrir nossa Bíblia, em Atos, capítulo 16. Eu vou ter que ler desde do 15, do 36, para a gente entender um pouquinho melhor. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades, nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passa. E Barnabé queria levar também João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfila, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Chegou também a Derbe e Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos de Listra e Icônia. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que os observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Agora as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. E percorrendo a região Frígia-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Até aqui. Muito bem. Até aqui, um pouco antes, no capítulo 15, houve um concílio em Jerusalém para determinar como deveria ser, como os cristãos não judeus, os cristãos gentios deveriam proceder, se eles deveriam ou não guardar os antigos costumes judaicos. Eles chegaram à conclusão que eles deveriam se guardar das coisas sacrificadas a ídolos, do sexo ilícito e algumas coisas mais. Então, Paulo e Barnabé planejam então a sua segunda viagem missionária, né? E houve entre eles uma discórdia, uma grande discórdia. Por quê? Se nós voltar um pouquinho no capítulo 13, nós vamos ver que esse João Marcos abandonou eles no meio do caminho, voltando então embora. Voltando para casa. Só que Barnabé, ele queria apostar novamente em João Marcos. Queria levar junto com eles novamente para essa outra viagem. E Paulo não. Paulo, mais bravo, não queria de jeito nenhum. E isso foi o motivo, então, da discórdia entre eles. Um queria levar João Marcos e o outro não. E a desavença foi a tal ponto que se separaram. Foi um para cada lado. Barnabé e João Marcos vão para Chipre, né? E Paulo escolhe a Silas e leva consigo para a Ásia Menor. Mas o que eu quero falar é um pouquinho sobre, especificamente, o versículo 9. Diz: à noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Pode o Espírito Santo impedir alguém de pregar o Evangelho? Será que pode? Porque é o Espírito Santo que nos impele a pregar o Evangelho. É o Espírito Santo que nos dá o poder de pregar o Evangelho. É Ele que nos dá graça de pregar o Evangelho. Mas aqui nós vemos o Espírito Santo impedindo a Paulo e Silas de pregar o Evangelho. Estranho, né? Ou parece. Mas é importante nós ver que a visão dos homens não é, muitas vezes, a visão de Deus, assim como pode ser. Então parece um paradoxo, mas nós iremos trabalhar um pouquinho sobre isso. Então, o Paulo, ele não conseguiu passar por cima de uma decisão que ele havia tomado. Ele achava que João Marcos não servia mais para pregar o Evangelho junto com ele. Mas Barnabé achava, e a história diz que havia um grau de parentesco entre Barnabé e João Marcos. Provavelmente eram primos. Então havia um grau de parentesco. Então Barnabé insistia em João Marcos. E Paulo achava que não dava mais. E Paulo não passou por cima dessa situação, o qual levou ele a se separar. Mas a visão
de Deus para a sua obra é uma. E às vezes a nossa visão para a obra de Deus é outra. Pode ser que muitas vezes a nossa visão seja coerente com a visão de Deus. Mas nós precisamos submeter a nossa visão sobre o crivo de Deus. É Deus que precisa determinar. Porque senão não haverá êxito se os homens não estiverem na visão de Deus. Eles podem, no meio do caminho, serem impedidos. Eles saíram para uma missão, mas não conseguiram concluir a missão para a qual eles saíram. Por quê? Porque a visão de Deus era outra. A visão de Paulo era uma. A visão de Deus era outra. Mas Paulo não é o homem de Deus, o grande Paulo? Sim, mas era homem. Não conseguiu passar por cima da situação de João Marcos e se separaram. Separaram de Barnabé. O evangelho, ele precisa ser pregado segundo a vontade de Deus. Paulo estava trabalhando na obra de Deus, mas ele estava trabalhando segundo a sua visão, segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Agora, a nossa vontade pode ser até a vontade de Deus, até o limite, até que seja direcionado pelo Senhor. Então, a nossa visão pode ser a visão de Deus. Agora, quando nós avançamos o sinal, então vem o Senhor e nos impede de pregar o Evangelho. Deus permitiu que Paulo e Barnabé se separassem. Deus permitiu. E nós vemos que lá na frente, o João Marcos novamente volta a trabalhar com Paulo, lá na frente. Então, Barnabé não estava de todo errado. Barnabé tinha lá suas razões. Ele conseguiu, então, trabalhar com João Marcos e ganhá-lo novamente, e Paulo deu a mão à palmatória. Então, Deus permitiu. E Deus permite coisas que aconteçam, Deus permite separações que aconteçam, separações, para provar para nós mesmos que Ele é Deus. Que nós somos dependentes da sua graça, que nós precisamos dele para realizar a sua obra, por mais desejo que tenhamos, vontade que tenhamos de fazer a obra de Deus, mas nós precisamos do Deus da obra dentro de nós. E às vezes nós passamos por cima das nossas próprias vontades e às vezes não, que foi o caso aqui. Então Deus permitiu. Quer se separar? Se separe. Tem coisas que Deus permite nas nossas vidas, que a nossa vontade seja feita, para depois nos dar uma chibatada. Quantas pessoas estão levando chibatada de Deus, sabe por quê? Porque lá atrás fizeram a sua vontade. Porque lá atrás não quiseram passar por cima do seu próprio ego. E aí lá na frente levam chibatadas. E foi o que aconteceu. O Espírito Santo impediu Paulo de pregar o Evangelho, que ele dava a sua vida pelo Evangelho, mas foi impedido pelo Espírito Santo de pregar o Evangelho. E lá na frente teve que ceder, dar mão palmatória e acolher novamente João Marcos, motivo da separação de Barnabé. Então, Deus permitiu e depois deu uma chibatada. Deus permitiu que Paulo viajasse com outro companheiro. E às vezes, na nossa caminhada, quantos companheiros já tivemos? E às vezes deixamos pelo caminho. Quantos parceiros nós já tivemos na nossa caminhada? Seja no trabalho secular, seja no nosso dia a dia, ou na vida ministerial. Às vezes, Deus permite que a gente então parta na companhia de outro. Foi bênção? Foi. É obra de Deus, mas teve certo momento que eles foram impedidos. E nós, muitas vezes, precisamos de ser impedidos para não estragar a obra de Deus. Porque Deus tem propósitos. Deus tem propósitos. E se Deus não nos barrar, nós estragamos tudo. Nós estragamos tudo. Então, viajar, a separação e viajar em outra companhia, Deus até permitiu, mas não que pregasse naquela cidade que eles queriam. Eles queriam ir rumo a sul e Deus mandava rumo a norte ou vice-versa. Era exatamente ao contrário. Então, a visão do homem nem sempre é a visão de Deus. Por mais que sejamos homens de Deus. Às vezes estamos correndo risco de querer fazer a nossa própria vontade na obra de Deus. E na obra de Deus nós só podemos fazer a vontade de Deus, não a nós. E foi por isso então que o Espírito Santo barrou a Paulo e Silas aqui. Porque eles estavam, dois companheiros, unidos no mesmo propósito, mas não na vontade de Deus. Então nem sempre unidade ou divergência é sinal de aprovação ou desaprovação de Deus. Nós precisamos buscar no Deus da obra qual é a visão que temos. Então a visão do homem pode estar errônea, longe do propósito de Deus. Deus tinha um propósito e Deus deu a visão então a Paulo, ao passo a Macedônia. Deus permitiu que Paulo pregasse em vários lugares e o abençoou. Então, propósito de Deus. Tudo estava dentro daquilo que Deus permitiu. Mas quando ele decidiu algo que não estava dentro do propósito do Senhor, ele foi barrado. Quando somos barrados, como estamos lidando com isso?
Você já tem sido barrado em alguma situação? Você já foi barrado por Deus em alguma situação? Como você tem reagido? Como você tem reagido? Paulo é um homem de Deus e nós vemos os escritos dele que nos servem até hoje, mas em determinado momento ele foi barrado por Deus. Porque saiu do propósito de Deus, não era aquilo que Deus queria que ele fizesse. Então nós não podemos nos achar espiritual demais, homens de Deus demais, a ponto de não ser barrado pelo Senhor. Se nós sair do propósito de Deus, somos barrados pelo Senhor, por mais que queiramos pregar a sua palavra. Como reagimos diante das barreiras que o próprio Deus coloca? Então o Evangelho precisa ser pregado, mas segundo o propósito de Deus. É Deus quem determina o que deveremos fazer ou não. É Deus que determina para onde devemos ir ou não. E nós estávamos numa busca, porque, assim, na minha visão, humana, eu acho difícil acontecer o que está acontecendo com a gente. Nós recebemos um convite lá da igreja de Marechal Cândido Rondon para pastorear lá, tal, como única possibilidade de pastor, que eles colocaram nós como única possibilidade. Tá bom. Por 4 vezes eu disse não. Por 3 vezes, quer dizer. Mas na quarta eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Eu nunca vi um negócio desse. Eles aceitaram qualquer condição. Falei, eu vou lá para ver. Senhor, então eu vou lá para ver. É porque eu entendi que Deus tinha algo para trabalhar na minha vida. E para trabalhar na vida deles lá. E fui lá e entendi o que Deus queria. Só que aí eu falei para eles, gente, façam assim ou façam assado. Dei uma outra visão, uma outra direção. E eles fizeram e eu, novamente, as ligações continuam. E continuam, e continuam. E eu já estava assim, mas Senhor, o que está acontecendo? E o meu filho mais velho até colocou, pai, e agora? Vai ficar na posse ou vai para Rondon? Até hoje de manhã. Porque no meu coração eu nunca senti de sair daqui. Mas diante das insistências, a gente pensa o que Deus está querendo fazer. Então Deus estava querendo trabalhar algo na nossa vida e na nossa casa, até hoje de manhã, onde nós estávamos conversando, tirando um tempo de oração com a minha esposa, e o Senhor nos visitou poderosamente e nos deu a orientação. É posse, não é Cândido Rondon, não é qualquer outro lugar do país ou do mundo, é posse. Mas eu tinha essa convicção, mas diante da situação você fica, mas Senhor, então, não estou entendendo mais nada. Porque a nossa visão é uma, a visão de Deus é outra. E eu não estava entendendo. Então, o Senhor se manifestou diante dessa situação. E eu louvo a Deus por isso. Porque a nossa visão pode ser ofuscada pelas circunstâncias, a visão de Deus não. E se nós estivermos na visão de Deus, as coisas andam, prosperam, seguem o curso natural. Então, na visão de Paulo, ele tinha que pregar em outros lugares. Mas na visão de Deus, não era ali naquela região que Paulo pretendia. Deus deu outra direção. Então, Deus permite coisas que aconteçam para saber qual é a nossa reação. E às vezes até nos abençoa até um determinado ponto. Mas quando Deus nos barra, nós precisamos buscar a visão de Deus. No que Deus tem te barrado? No que Deus está te barrando para que você pare e veja que a tua visão não é a visão de Deus? No que Deus tem te barrado? Porque é Deus, não é a situação, não é as circunstâncias, é Deus te barrando. Mas é Deus te barrando para que você pare e veja e vá fazer a vontade dele e não a sua. A sua é mais confortável. Porque Paulo pretendia pregar nas sinagogas, nas igrejas que ele tinha edificado. Aqui, ele teve que pregar ao relento, na beira de um rio. Então a nossa visão sempre leva para o mais confortável e não para o mais difícil. No que Deus está te barrando? Se Deus está te barrando, é para que você veja que é o mais difícil, mas é a vontade de Deus. Deus vai te abençoar. O mais confortável, pode ser mais confortável agora, mas não é a vontade de Deus e Deus não vai te abençoar. Para mim seria muito mais confortável ir para Marechal Cândido Rondon. A igreja está pronta, a igreja formada já, vários anos ali. A condição que eles nos ofereceram seria irrecusável. Mas não é isso que estamos buscando, é seguir a vontade de Deus. Paulo, ele foi barrado porque ele esbarrou na vontade de Deus. E às vezes estamos sendo barrados
porque ultrapassamos o limite da vontade de Deus. Até aqui Deus abençoou porque era a minha vontade, mas era a vontade de Deus. Passou daqui, a minha vontade não é de Deus, então Deus nos barra. E Deus muitas vezes nos barra, porque nós ultrapassamos o limite da vontade dele. O Evangelho precisa ser pregado, sim, mas precisa ser pregado por orientação divina. Eu fico entristecido. Você sabe por que eu cheguei atrasado? Eu cheguei atrasado hoje no culto, os irmãos viram. Vocês sabem por quê? Eu estava preparando a mensagem e eu estava num dilema. Senhor, eu prego essa mensagem, não prego. Eu não sabia ainda exatamente qual era a vontade de Deus. E eu estava trabalhando essa mensagem desde sexta-feira. Estava trabalhando, mas, Senhor, eu não tinha ainda tido a orientação correta, se era essa para pregar ou se era outra. Tanto é que eu preparei essa, mas imprimi outra no verso. E o Senhor diz, é essa, então é essa que eu vou pregar. Então nós chegamos atrasados porque eu não sabia exatamente. Estava num dilema. E eu me dói quando às vezes eu passo em livrarias evangélicas e eu vejo lá pastores comprando aqueles livrinhos de sermões, sem sermão, não sei o quê, e não prepara o próprio alimento para o povo e prega algo que não foi Deus que o deu. Pode ser até a palavra de Deus, mas não foi Deus que deu para o povo. Então é muito mais fácil eu ir lá e comprar um livrinho, tem aqueles livrinhos, tem 100 mensagens, tem 1000 mensagens, tem quantas mensagens quiser, é mais fácil. Agora, preparar o alimento, preparar a mensagem, buscar de Deus não é fácil não, porque Deus precisa, não é só pregar, é orar. Para pregar eu tenho que orar, tenho que buscar qual é a orientação de Deus, o que eu preciso fazer, o que eu preciso falar. É difícil chegar atrasado no culto por causa que a mensagem eu não sabia se era essa mesmo. É mais fácil chegar com o sermão pronto aqui que alguém fez, orientado por Deus, mas não é a palavra de Deus para você. Não é o alimento que você precisa. Então me dói, muitas vezes você vai em livraria e vê pastores fazendo isso. Então nós precisamos, para pregar o Evangelho, ter a orientação divina, e foi por isso que eu cheguei atrasado hoje. E liga para liguei para o pastor Rodrigo também. Dá início do culto aí que eu estou atrasado, estou enrolado com o sermão aqui. Mas precisa ser por orientação divina. Olha o que diz o versículo 9 aqui. Assim que teve a visão, à noite sobreveio a Paulo uma visão na qual o varão macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Aí o 14 está falando por que ele tinha que passar a Macedônia. Porque havia ali uma mulher chamada Lídia, a qual Deus queria salvar aquela mulher. Deus queria salvar aquela mulher. Então quando Deus nos orienta, ele cumpre os seus propósitos. Havia um clamor. Então, quando a pessoa está clamando, é porque está com o coração aberto para receber a mensagem. E havia um clamor, passa Macedônia e ajuda-nos. Então, aí Paulo resolveu no seu coração, eu vou seguir a orientação de Deus. Até ali era a visão dele. Mas Deus não permitiu que ele fosse adiante daquilo. Porque era a visão dele. Ele decidiu chamar Silas, ele decidiu chamar Timóteo, ele decidiu ir para aquela região. Agora, a partir daqui, não. A partir daqui, Paulo, você está barrado. Você não vai pregar o Evangelho. Porque daqui em diante sou eu que dirijo ou você não prega. Daqui para frente sou eu que faço ou você não faz. Então Paulo foi barrado, então precisou da orientação divina. Não tem como pregar o Evangelho sem ser por orientação divina. Não tem como pregar o Evangelho se não for segundo a vontade de Deus. A visão do homem é uma, a visão de Deus é outra. Então, para pregar o Evangelho precisa ser por orientação divina. É Ele que nos orienta. O povo ali estava com o coração aberto e Deus contemplava aquela... Na verdade, a viagem foi especificamente para 2 pessoas. Passa a Macedônia, ajuda 2 pessoas. Uma, a Lídia. O propósito de Deus era salvar essa mulher. E essa mulher foi então que sustentou Paulo no ministério. Mas Paulo não sabia disso. E ainda ele diz, ai, quem tira de mim essa... Que ele preferia ele mesmo ser sustentado e não ser sustentado. Mas aqui ele precisou, essa mulher, Deus salvou para sustentá-lo no ministério. E também aquela menina que adivinhava e dava lucro para os seus senhores, ele foi lá e repreendeu e foi preso até por causa disso. Mas era o propósito de Deus. E aí na prisão, o carcereiro se converte. Era propósito de Deus.
Então, ele que queria pregar na sinagoga, foi pregar no relento, salvou essa mulher, foi preso, salvou aquela menina, foi preso e salvou a família do carcereiro. O propósito de Deus é outro. E às vezes, o propósito de Paulo, às vezes é pregar na Ásia. O de Deus não. Agora, não é errado a gente ter planos, mas devemos colocar os planos nas mãos de Deus. Podemos ter planos? Sim, podemos. Mas precisamos colocar os nossos planos na direção de Deus. O propósito de Paulo era alcançar o maior número de pessoas possíveis. O de Deus não era 2 pessoas, 3 pessoas em específico. As 3 pessoas, era a Lídia, a menina lá e o carcereiro. Então, Deus tinha propósitos específicos. E por isso Paulo passou por sofrimento, foi preso. Não tinha um lugar para congregar. Então, não é errado querer ganhar muitas almas para o Senhor. Não é errado nós querer almejar ganhar multidões. Mas precisamos saber que Deus contempla o indivíduo. Que Deus vê eu individualmente, você individualmente. Te viu você lá na Bahia. Então não é errado nós ter plano de pregar o evangelho para multidões. O errado é nós querer pregar o evangelho só para multidões. Então, a visão de Paulo é uma, a visão de Deus é outra. Deus cumpre os seus propósitos. O propósito de Paulo era estar pregando ali, então, naquela região, e Deus manda ele para outra. O evangelho precisa ser pregado, sim, mas sob a orientação divina. Nós temos buscado a orientação de Deus para pregar o evangelho? Ou achamos que os nossos conhecimentos são suficientes para isso? Vocês não vêem eu pregando aqui citar os meus conhecimentos. Vocês nunca viram eu aqui pregando citar os meus conhecimentos. Até porque são poucos. Eu venho aqui e cito a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que fala, não os meus conhecimentos. Os meus conhecimentos são úteis? São úteis sim. Mas para pregar o evangelho, não. Se não for orientação divina, posso passar a mão na enxadinha e carpir café. Porque precisa ser pregado, sim, por orientação divina. E eu falo para vocês, não para me vangloriar, mas algumas pessoas sabem disso. Eu fiquei até tarde buscando essa mensagem porque eu não conseguia, não tinha a convicção. Mas eu teria outras mensagens para pregar, que Deus me deu. Mas a mensagem de hoje é essa. Eu poderia pregar até essa outra aqui, ó. Tá prontinha aqui. Deixa ir o meu povo. Poderia até pregar essa mensagem aqui. Mas a que Deus quer é essa. Então o evangelho precisa ser pregado sobre a orientação divina. Não sobre os meus conhecimentos ou sobre aquilo que eu penso ser vontade de Deus. Ou é vontade de Deus, ou Deus barra, ou Deus breca, ou Deus fecha as portas. Precisa ser direcionada por Deus. O evangelho precisa ser pregado para a salvação. Paulo, ele desejava ardentemente pregar o evangelho e dizia que ninguém me barre desse orgulho que tenho, que é eu me autossustentar na obra. Então ele foi pregar o evangelho e Deus mandou ele pregar o evangelho, e ele pregou o evangelho para Lídia, aqui, porque eles foram orar, foram procurar um lugar de oração, e ali reuniu algumas pessoas interessadas. Então ele pregou o evangelho e essa mulher se converteu. E era uma mulher de posses. Era uma mulher que era vendedor de púrpura, dava dinheiro, ganhava muito dinheiro. Mas Paulo não estava interessado no dinheiro dessa mulher. Paulo não estava interessado na posição social dessa mulher. Paulo estava interessado na salvação dessa mulher. E pregou o evangelho e ela se converteu. Deus tinha um propósito na vida da Lídia. Tanto é que o nome é citado aqui. Até hoje estamos falando da Lídia. Deus tinha um propósito na vida dessa mulher. Só que Paulo pregou para a salvação, não por interesse. Então, a visão do homem às vezes busca os seus interesses. Se eu for sustentado na obra é melhor. Eu vou ter mais tempo para a obra. Quem disse que é assim que Deus quer? Quem disse que é para você ser sustentado pela obra? Quem disse? Então, a visão do homem pode ser uma, a visão de Deus é outra. Só que o evangelho precisa ser pregado para a salvação, não por interesses. Seja a quem for. Então o propósito de Deus na vida dessa mulher foi alcançado. Porque Paulo fez então o que foi orientado por Deus. Como anda a tua visão da obra de Deus? Como anda? O que você tem visto de Deus, do Deus da obra no trabalho que você faz?
Qual é a visão que você tem de Deus? Qual a visão que você tem da obra? O que você tem feito é por Deus ou é por você? É a visão de Deus ou é tua? Muitas vezes há um clamor para nós passar a Macedônia e nós não conseguimos passar a Macedônia. Às vezes por nosso próprio orgulho, pelos nossos próprios interesses, nós deixamos de seguir a orientação divina e a vontade de Deus. Você pensa que isso só acontece contigo? Acontece comigo. E eu me envergonho de muitas vezes não ter conseguido passar por cima dos meus próprios interesses. Me envergonho por isso. Porque não acontece só contigo, acontece comigo e acontece com muitos. Só que muitos não admitem. Muitos não admitem. Eu me envergonho de muitas vezes buscar o meu próprio interesse. Na obra de Deus, o interesse é de Deus e não nosso. O interesse é de Deus, não é teu. Não busque fazer o teu próprio interesse, senão você vai ser barrado pelo Senhor. Mesmo que queira pregar o Evangelho. Porque tem que ser pregado segundo o propósito de Deus, não segundo o teu. Precisa ser pregado para salvação, não por interesse. Precisa ser pregado pela vontade de Deus e não pela tua. Por mais vontade que você tem de pregar. Mas você tem que submeter-se à vontade de Deus. Então, muitas vezes a nossa visão não é coerente com a visão de Deus. Nós precisamos admitir isso. Porque somos homens e somos falhos, errantes. E muitas vezes nós precisamos dar a mão para matar. Olha, eu errei lá atrás. Preciso me consertar aqui. Precisamos ser homens de Deus com a visão divina. Não homens de Deus com visão humana. Deixa o Senhor trabalhar na tua visão. É a tua visão que precisa ser mudada. Às vezes não é nem o modo, é a visão. Paulo continuou pregando do mesmo jeito que ele vinha pregando antes. Só que com uma visão nova na direção de Deus. Deixa Deus trabalhar na tua visão. Deixa Deus mudar a tua visão. Deixa Deus te dar a direção. Vai por aqui, vai por ali, não vá aqui, não vá ali, faça isso, não faça aquilo. Deixa Deus te dar a direção, deixa Deus te dar a visão. A obra é dele. Ele quer salvar muitos, mas às vezes você precisa pôr de um empenho, de força muito grande, às vezes por uma pessoa. Por uma. E às vezes a gente quer se esforçar assim para ganhar muitos. E às vezes deu certo, se esforça para ganhar uma pessoa. Então desempenha a obra de Deus, na visão de Deus, que você vai ser bem sucedido. E não haverá o que te barre, não haverá o que te prive de fazer a obra. Agora, se a obra de Deus você quiser desempenhar segundo a tua visão, segundo o teu pensamento, pode ser que você seja barrado. Cuidado, qual é a tua visão da obra de Deus? Cuidado, como anda? A tua visão da obra de Deus. O que você tem feito? É visão de Deus ou é tua? É obra de Deus ou é tua? É orientação de Deus ou é tua? Que o Senhor nos abençoe. Nós possamos ser homens segundo a visão do coração de Deus. Homens com a visão de Deus, fazendo a obra de Deus, ordenados por Ele. Vamos colocar em pé. Não sei como anda a tua visão de obra, de reino, mas coloque a tua visão sob a supervisão do Senhor.